Seja bem-vindo nesta primeira aula do curso OFTB en France, curso básico para sobreviver a uma viagem na França. Parabéns, estou muito feliz que você decidiu começar com esse projeto de aprender francês e espero que eu possa te acompanhar da melhor forma nesse caminho. Vamos começar? E antes de viajar, nós temos que arrumar a nossa mala. Então esse módulo se chama Dans ma valise, na minha mala. Nesta aula, veremos juntos um vocabulário relativo à viagem, os básicos da pronúncia em francês, nosso primeiro verbo irregular conjugado no presente, os números de 0 a 10 e falaremos da melhor temporada para conhecer a França e de como falar sobre o clima em francês. Vamos trabalhar em cima de um pequeno texto que vou ler uma primeira vez pausadamente. Talvez você não consiga entender parte ou totalidade desse texto. Fique tranquilo. O objetivo é que até o final da aula você esteja entendendo tudo, né? Mas não é para já estar entendendo tudo. Vamos trabalhar tudo isso com calma. Vou ler. Pour aller en France, je mets dans ma valise un blouson, une robe, 2 pantalons, 5 t-shirts et 10 paires de chaussettes. Je mets aussi un pull et un bonnet pour le froid. Je mets une écharpe. Et un parapluie. Vamos fazer um primeiro exercício? Você vai pausar o vídeo e ler esse texto com calma. Você já consegue reconhecer algumas palavras? Você já consegue entender algumas frases desse texto? Esse exercício é muito importante. Você já deve pegar o hábito de tentar entender por você mesmo e sem esperar a tradução pronta. Se você começar a fazer sempre exercício de tentar entender primeiro antes de ter as respostas, o seu francês vai progredir muito rápido. Então não tem problema não entender, mas o importante é fazer esse esforço de procurar entender. Vou ler uma segunda vez, um pouquinho mais rápido e passar a tradução para vocês. Pour aller en France, para ir à França, je mets dans ma valise un blouson, eu coloco na minha mala uma jaqueta, une robe, um vestido, 2 pantalons, 2 calças, 5 t-shirts, 5 camisetas et 10 paires de chaussettes e 10 pares de meias. Je mets aussi un pull et un bonnet pour le froid. Eu coloco também uma blusa de frio e uma touca para o frio. Je mets une écharpe. Eu coloco um cachecol. Et un parapluie. E um guarda-chuva. Ao longo do vídeo, eu super recomendo a vocês ir pausando e repetindo as frases em francês, né? O bom do vídeo é que você pode pausar o professor à vontade. Então faça isso, né? E já pode pegar o hábito de ficar pausando, repetindo, para já ir trabalhando a pronúncia para poder logo se sentir confortável ao falar francês. Nesta primeira parte, então, vamos falar sobre pronúncia em francês. Eu vou passar umas regras básicas da pronúncia em francês. Primeira dica super importante. Na maioria dos casos, a consoante final de uma palavra não se pronuncia. Eu vou dar exemplos para vocês a partir das palavras presentes nesse texto. Nesse início, por exemplo, pour aller en France. Pour aller en France. Essa palavra aller termina com um R que não se pronuncia. Aller. Aller. Né? Não é aller, é aller. Pour aller en France. Je mets, termina com TS, não se pronunciam nem o T nem o S. Je mets. Dans ma valise, na minha mala, dans,
não se pronuncia o S final, dans. Não pode falar dans, né? Dans ma valise. Pode ver também isso no deux pantalons, duas calças, deux pantalons. Não se pronuncia nem o X de deux, nem o S no final de pantalon. Deux pantalons. Deux pantalons. Temos também a palavra bonnet. Bonnet, uma touca. Un bonnet pour le froid. Não se pronuncia o T. Não é bonnet, é bonnet. Bonnet, un bonnet. E também temos a palavra froid. Froid significa frio e não se pronuncia o D final. Froid. Froid. Então, isso é a primeira dica muito importante, que de forma geral não se pronuncia a consoante final das palavras. E claro, eu falei que isso é na maioria dos casos, porque existem muitas exceções, muitos casos onde sim se pronuncia essa última consoante. E nós já temos exemplos nesse texto. Por exemplo, pour aller en France. Você pode ver que se pronuncia o R de pour. Pour aller en France. Para ir à França. E tem também cinq. Significa cinco. Cinq. Se pronuncia o quê? Cinq. Tem também pull. Pull, blusa de frio. Pull. Sim se pronuncia o L final. Pull. E aí, você vai me perguntar, mas então quando que eu sei se tem que pronunciar ou não pronunciar a consoante final? Primeiro, eu acho que é importante ir reparando, né? Agora você já sabe 3 palavras onde se pronuncia a consoante final. Pour, pull, cinq. Mas a gente vai ver muitos outros casos ao longo das aulas. Então, isso é uma dica para a sua aprendizagem. Pegue o hábito de reparar as exceções às regras, certo? Segunda dica, então, muito importante, muito básica, em francês, o E final, a letra E, quando é no fim de uma palavra, o E final, se ele não possuir nenhum acento, ele não se pronuncia, ele será mudo. E temos vários exemplos aqui nesse texto. Por exemplo, France, France. Né? Vocês podem ver que France termina com E, que não tem nenhum acento. Né? Eu chamo ele de E pelado. Ele não tem nada, ele é pelado. Então, France termina com E, e esse E não se pronuncia. France. Vocês podem ver que o som termina no S. France. Não pode falar français, France. Temos também, por exemplo, ma valise, minha mala. Temos também une robe, né? O som termina no b. Não é une robe, é une robe, um vestido. Une robe. Une écharpe. Une écharpe, um cachecol, né? Une écharpe. E temos também un parapluie, um guarda-chuva, un parapluie. E aí, tudo tranquilo? Nestas primeiras aulas vai ter bastante dicas de pronúncia. Que às vezes assim a pronúncia em francês pode parecer complicada no sentido que as palavras não se pronunciam exatamente do jeito que está escrito. Por isso pode parecer às vezes complicado. E por isso nas primeiras aulas vai ter bastante coisa sobre pronúncia que vão servir, essas coisas, essas dicas vão servir depois para a aprendizagem toda. Terceira dica sobre pronúncia em francês, então, é sobre a tônica. Tem que entender que o francês não canta que nem português, né? Português é uma língua que é assim, que tem muitas variações, muitas tônicas. Já o francês não, vamos dizer que é um idioma mais assim, mais regular, assim, com menos variações.
Mas mesmo assim, ao falar francês, se insiste levemente na última sílaba da palavra ou na penúltima sílaba, se a última sílaba contém um E mudo depois de uma consoante. É melhor mostrar com exemplos a partir desse texto mesmo. Podemos pegar, por exemplo, dans ma valise. Dans ma valise, valise. Né? Se insiste no I na penúltima sílaba, porque a última sílaba contém um E mudo. Valise. Dans ma valise. Outro exemplo, un blouson. Blouson. Última sílaba, blouson. Pantalon, né? Deux pantalons. Última sílaba, deux pantalons. Outro exemplo, un bonnet. Un bonnet. Última sílaba, un bonnet. Une écharpe. Une écharpe. Penúltima sílaba, porque tem um E mudo depois de uma consoante na última sílaba. Une écharpe. Muito bem, então eu vou ler uma última vez o texto e eu vou pedir para vocês ficar repetindo as frases. Pour aller en France, je mets dans ma valise un blouson, une robe, 2 pantalons, 5 t-shirts et 10 paires de chaussettes. Je mets aussi un pull et un bonnet pour le froid. Je mets une écharpe. Ah, et un parapluie. Ok, eu tenho um desafio agora para você. Com a ajuda do PDF da aula que está disponível, você vai repetir várias vezes esse texto de voz alta até se sentir mais confortável com a pronúncia. Pode também fazer os exercícios nesse mesmo PDF e ver a correção. E depois pode continuar com o próximo vídeo. Bons estudos para você!